O presidente Lula foi, em novembro de 2010, o primeiro presidente a dar uma coletiva exclusiva para jornalistas de internet, para blogueiros. E agora, mais de 3 anos depois da presidência, a gente retoma aqui no Instituto Lula para fazer esse bate-papo com vocês, essa coletiva. A dinâmica vai ser a seguinte: uma pergunta para cada uma rodada, com algumas perguntas vindas do Twitter e do Facebook. E depois, se der tempo, a ideia é ter 1h30, a gente abre rodada livre aqui. Tá legal? Quem começou essa coletiva em 2010 foi o Rovai. A gente vai começar de novo essa pergunta com o Renato Rovai da Fórum. Deixa eu só apresentar as outras pessoas presentes. Tá, ó, a Conceição Lemes, do Viu Mundo, o Altamiro Borges, do blog do Miro, o Miguel, do Rosário, do blog Cafezinho, o Marco, do Sul 21, o Rodrigo Viana, do Escrevinhador, Fernando Brito, do Tijolaço, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, e o Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo. Vai. Antes de ter a primeira pergunta, Cristiano, deixa fazer um pequeno introdutório aqui para saber porque que nós estamos conversando somente agora, depois de quase 4 anos. Ou seja, há muito tempo que o companheiro Franklin vem defendendo que eu desse uma entrevista para os blogueiros. Há muito tempo. E eu sempre tive muito cuidado porque não é fácil o papel de ser ex-presidente. Você tem que ter todo um cuidado de não dar palpite nas pessoas que estão governando. Ou seja, às vezes é preciso mais tranquilidade, mais reflexão, sabe, do que quando você estava na presidência. Ou seja, como se comportar para você não interferir no exercício do mandato da pessoa que está governando. Sobretudo quando essa pessoa foi, sabe, indicada por você e foi eleita com o teu apoio. Muitas vezes eu fico imaginando que tem políticos que não gostam de eleger sucessor porque é mais fácil ser oposição. Então, tem político que fica trabalhando, bom, eu não vou eleger meu sucessor, deixa o adversário ganhar porque eu começo a fazer oposição no dia seguinte. E eu sempre tive em mente que era preciso, e eu uma vez ouvi isso em Davos do Bill Clinton, ou seja, eu fui perguntar para o Bill Clinton uma história do Bush sobre a guerra do Iraque. E o Clinton falou assim para mim: olha, Lula, aqui nos Estados Unidos a gente não dá palpite sobre quem está governando. Ou seja, é uma cultura nossa, sabe? Se o Bush tiver pesquisa e na pesquisa estiver dizendo que ele tem que atacar o Iraque, ele vai atacar o Iraque. Sabe? Agora ele está governando, é um problema dele e tal. E eu acho que eu vinha com a ideia de que era preciso que a gente, no Brasil, aprendesse, sabe, ao sair da presidência, sabe, saber ser ex-presidente. Não ficar dando palpite, tomar cuidado para não fazer interferência, tomar cuidado para não brigar. A tendência natural é a criatura, sabe, o criador e a criatura, sabe, se degladiarem alguns meses depois. Ou seja, vocês são testemunha que não houve falta de vontade de quem quisesse fazer briga entre a Dilma e eu. E eu, sinceramente, não via nenhuma razão de brigar com a Dilma. Eu disse um dia que se, por acaso, tivesse divergência entre a Dilma e eu, ela estaria certa, então a divergência acabaria. Então eu resolvi não falar com a imprensa. Nesses anos todos eu tenho evitado falar, eu tenho tomado muito cuidado. Acho que os meios de comunicação no Brasil pioraram do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista da neutralidade, e agora que vocês tão fortemente conquistaram a neutralidade na internet, agora tem que começar a campanha para conquistar a neutralidade no meio de comunicação, sabe? Pelo menos eles serem, e eu repito o que eu sempre disse, eles têm que ser pelo menos verdadeiros, ou seja, contra ou a favor, que a verdade prevaleça. Então eu agora, hoje na verdade eu estou começando um novo momento, eu quero dizer para vocês que não sou candidato. Ou seja, eu não tenho como em cartório registrar, sabe, que eu não sou candidato. Eu não sou candidato, a minha candidata é a Dilma Rousseff. E se vocês puderem contribuir para acabar com essa boataria toda, ou seja,
vocês estarão contribuindo com o processo de democratização desse país. Ou seja, eu acho que a Dilma tem competência, tem todas as condições políticas, sabe, técnicas, tem a capacidade que o Brasil precisa para fazer esse Brasil avançar, e acho que ela é disparadamente a melhor pessoa para ganhar essas eleições e fazer o Brasil continuar andando. Eu já cumpri com a minha tarefa, já fiz o que eu tinha que fazer, sabe, já me dou por realizado, tá? Então eu queria dizer isso para abrir para vocês perguntar o que quiserem, como quiserem, do jeito que quiserem. Só não vale xingar a minha mãe, porque aí o resto pode perguntar, não tem pergunta proibida. Aquilo que eu não souber, eu vou dizer para vocês, não sei, não sei responder, mas não tem pergunta proibida. Jogo aberto. O senhor já derrubou a minha primeira pergunta, eu ia fazer duas. Não, depois do horário que o Cristiano falou, ele também tem que ter uma certa flexibilidade. Tá certo. Sabe? Eu ia perguntar duas coisas para o senhor. Uma é se existia alguma possibilidade do senhor de ser candidato ainda esse ano. Então, o senhor já antecipou a resposta. Talvez, se quiser falar um pouco mais, fique à vontade, presidente. E a segunda, assim, eu acho que aqui, nesse conjunto de entrevistadores, talvez valesse a pena a gente discutir uma questão que já foi discutida pelo senhor, mas que eu acho que tem vai ter um impacto na história do Brasil razoável, que foram as manifestações de junho. E a partir dessa reflexão, eu queria lhe fazer uma pergunta muito objetiva. O que o senhor acha da lei antiterrorismo? O que o senhor acha da lei antiterrorismo? Que eu acho que é uma das principais preocupações hoje do movimento social brasileiro, tem sido discutido em todos os fóruns que a gente tem estado presente, tem grande contrariedade com esse projeto de lei, com essa iniciativa, né, para si. Então, eu queria ouvir do senhor o que o senhor acha disso. Olha, primeiro, eu já tive a oportunidade de falar muitas vezes sobre a manifestação de junho. E eu, sempre que eu digo isso, eu repito uma frase que eu dizia ainda quando eu estava na presidência. A democracia que nós queremos construir, ela não é uma democracia que significa um pacto de silêncio. Isso nós já vivemos no Brasil, ou seja, a democracia é a sociedade num processo de evolução, de manifestação, de ação, tentando conquistar cada dia mais coisa. Então a gente não tem nunca que ficar reclamando porque a sociedade se manifestou. Ela se manifesta, e é bom que se manifeste quando a gente está no governo, quando a gente é oposição. Aliás, nós aprendemos a fazer política fazendo manifestação, fazendo passeata, fazendo protesto, fazendo greve, fazendo tudo o que era possível fazer num regime democrático. O que nós precisamos é aprender a lidar com isso e tentar tirar lições. Eu não vi nas manifestações nenhuma reivindicação absurda. Eu não vi, eu vi as pessoas pedindo, que o Estado cumpra com as suas obrigações enquanto Estado, que melhore a condição de saúde, que melhore a condição de educação, que melhore a condição de transporte, o que é normal. Eu lembro que na época eu dizia, quantas vezes a Dilma deve ter carregado faixa, mais educação, mais saúde, mais transporte, Quantas vezes, quando a Luísa Erundina foi eleita prefeita em São Paulo, na campanha, qual era o nosso slogan? Transporte público gratuito de qualidade, ou seja, a gente só não dizia como é que ia fazer, mas estava tudo lá na frase. Então, nós temos que entender esse momento como um momento rico da democracia brasileira. Tá? Bem, daí, alguém ter a sábia ideia de achar que isso é terrorismo e fazer uma lei contra alguém usar máscara, num país do carnaval, já é impensável. É impensável. Sinceramente, eu não acho que o Brasil precisa de uma lei antiterrorismo, porque não temos terrorismo no Brasil. Ou seja, a própria sociedade, ela aprendeu a depurar o que é as pessoas que vão para a rua fazer manifestação, em prol de uma causa, e qual é o tipo de pessoa que vai para a rua fazer baderna. Eu lembro que na minha experiência das greves no ABC em 1978, 79 e 80, eu lembro que você tinha companheiros que ia fazer piquete normal, ia para a porta da fábrica para não deixar os trabalhadores entrarem,
sabe? E tinha companheiros que ficavam mais longe atacando pedra em vidro de ônibus. Esse, na verdade, não contribuía com a greve. Esse pensava que estava contribuindo. Eu não esqueço nunca quantas vezes eu estava na porta da ex-Brastemp, lá no centro de São Bernardo, fazendo assembleia, e os motoristas estavam em greve, e vinha companheiros com bolinha de aço, com estilingue, quebrar o vidro do ônibus. E lá de cima do caminhão, eu cansei de dar esporro, sabe, nos caras que estavam quebrando o vidro de ônibus, porque poderia agredir, atingir um passageiro. Então, eu acho que a sociedade, ela fez um processo de depuração normal, sabe? Se o cidadão quer colocar uma máscara, uma camisa ele já está dando uma demonstração, ele está se escondendo de quem? Está se escondendo do seu pai? Não quer que a sua mãe saiba que ele é um mascarado? Não quer que a sua namorada saiba que ele é um mascarado? Porque não existe outra explicação porque o cara vai ficar mascarado, ou porque ele está com má fé. Então eu acho que a Copa do Mundo, o Estado tem que dar garantia, sabe, para as seleções que vão vir aí. Acho que temos que garantir que quem comprou seus ingressos vá para o estádio. A única coisa que não pode acontecer é o Brasil não ganhar essa Copa. O resto, sabe, nós temos que aprender a lidar. Se as pessoas querem se manifestar, sabe, que se manifeste. Não tem nenhum problema. Eu não acho que isso será ruim para o Brasil, não. Nem para a imagem do Brasil. O que será ruim para a imagem do Brasil é se a gente não conseguir dar conta, sabe, de garantir a segurança das seleções, sabe, porque os principais artistas estarão aí, sabe, e muita gente quer ver jogar. Tanto é que nós já vendemos mais ingressos do que qualquer outra Copa. Brasileiros já são 65% dos que adquiriram, sabe. Os Estados Unidos, que não tinha futebol até outro dia, que o Pelé foi para lá com o Beckenbauer ensinar a jogar bola, já é o primeiro país estrangeiro a comprar ingresso. A Colômbia é o segundo. Eu não sei porque que a Argentina não é o primeiro, porque a Argentina acho que não está com muita fé no Messi. Acho que a Argentina não está com muita fé no Messi. Mas então é isso. Então não existe razão para nenhuma lei antiterrorista por conta, sabe, de manifestações ou de máscara, sabe?